Com os avanços acelerados da ciência, pesquisadores não conseguem ignorar a oportunidade de ressuscitar espécies que já desapareceram da Terra. Novas possibilidades estão se abrindo para trazer de volta animais que marcaram a história da vida no planeta. Neste vídeo, você vai conhecer 10 criaturas extintas que os cientistas estão tentando ressuscitar. São espécies que sumiram há milhares de anos ou estão quase desaparecendo, e os cientistas estão determinados a não deixar isso acontecer. Fique comigo até o fim para descobrir quais animais estão mais perto de voltar à vida. E claro, já se inscreve no canal, porque aqui você encontra os vídeos mais incríveis todos os dias. Para começar nossa lista, temos o lendário unicórnio siberiano, uma criatura que muitos acham que só existe em contos de fadas ou filmes de fantasia, mas o que pouca gente sabe é que ele realmente existiu. Apesar de extinto, o unicórnio siberiano era, na verdade, uma espécie de rinoceronte gigante que habitava regiões da Ásia. Os cientistas acreditam que, biologicamente falando, essa espécie desapareceu há pouco tempo e por isso seria mais viável trazê-la de volta. Seus restos foram conservados em camadas de gelo profundo, o que ajuda a preservar o material genético necessário para um possível renascimento dessa criatura impressionante. Em seguida, temos os temidos tigres dente de sabre, uma das espécies extintas mais reconhecidas do mundo. Eles desapareceram há cerca de 10 a 11 mil anos, e muitos especialistas acham que foram um dos primeiros animais eliminados pelos seres humanos. A boa notícia é que os fósseis encontrados estão em bom estado, permitindo acesso ao DNA. E para gestar um novo dente de sabre, os cientistas acreditam que a leoa africana pode ser uma excelente barriga de aluguel, já que ela compartilha muitas características genéticas com a espécie extinta, uma forma simbólica de reparar um erro do passado. Agora temos o rinoceronte lanudo, um animal que habitava áreas frias da Europa e Ásia durante a Era do Gelo. Com patas robustas e pelagem espessa, era perfeitamente adaptado ao clima gelado. Infelizmente, acredita-se que a caça e a expansão humana foram as principais causas da sua extinção. Mas agora, com os avanços da genética e o DNA preservado encontrado em carcaças congeladas, os cientistas planejam reintroduzi-lo. A ideia é utilizar o genoma desse rinoceronte e combiná-lo com espécies vivas para recriar um descendente próximo. Agora vamos falar de um dos animais extintos mais famosos do mundo, o dodô. Essas aves que não voavam habitavam as Ilhas Maurício e desapareceram por causa da ação humana. Antes da chegada das pessoas, viviam tranquilamente, sem predadores. Mas com a chegada dos europeus, o cenário mudou. Os dodôs foram caçados, seus ninhos destruídos e competiram com animais trazidos pelo homem. O último dodô foi visto em 1662. Hoje, os cientistas acreditam que podem recriar a espécie cruzando seu DNA com o de pombos modernos, que são seus parentes mais próximos. No sexto lugar, temos o lobo da Tasmânia, um carnívoro marsupial que viveu na ilha da Tasmânia, na Austrália. O último exemplar em cativeiro morreu em 1936. Apesar de extinto, cientistas mantêm a esperança de trazer esse predador de volta. Em 1999, foi iniciado um projeto para recriá-lo usando material genético retirado de um filhote preservado em álcool. Embora as primeiras tentativas não tenham dado certo, em 2008, os cientistas conseguiram recuperar um gene funcional que pode ser a chave para o renascimento da espécie, mesmo que o processo ainda demore muitos anos. O misterioso pica-pau de bico de marfim. Embora seja considerado extinto por muitos, existem relatos de avistamentos isolados. Isso dá esperança aos cientistas de que a espécie possa ser salva antes que desapareça de vez. Há esforços sendo feitos para localizar os últimos exemplares, protegê-los e talvez aumentar sua população com programas de reprodução em cativeiro. Se ainda houver tempo, o pica-pau de bico de marfim pode ganhar uma segunda chance. O mais icônico de todos, o mamute. Essa criatura gigantesca já foi vista em incontáveis filmes e animações, e por isso desperta tanta curiosidade nas pessoas. Como seus corpos eram preservados no gelo, o DNA encontrado está em condições relativamente boas. Cientistas já conseguiram extrair células intactas e pretendem fundir o DNA do mamute com o embrião de um elefante asiático, criando um híbrido. É o animal extinto com mais chances reais de voltar à vida.
Você já ouviu falar da preguiça gigante, também conhecida como Megatherium? Esquece aquela preguiça que vive nas árvores e é toda tranquila. Essa aqui era um verdadeiro colosso pré-histórico, com até 6 metros de comprimento e cerca de 4 toneladas. Ela andava pelo chão da América do Sul com uma imponência assustadora. Seus fósseis estão bem preservados e a genética moderna pode ser capaz de reconstruir parte do seu DNA. A ideia seria usar espécies de preguiças atuais para tentar formar um híbrido. E se der certo, veremos uma criatura extinta há milhares de anos dar as caras novamente no nosso mundo. E se você acha que a extinção de espécies é coisa de milhares de anos atrás, é aqui que tudo fica ainda mais chocante. Tem animais que desapareceram não faz nem 15 anos, e um dos casos mais tristes e revoltantes dessa lista é o do rinoceronte negro ocidental. Sim, uma criatura poderosa, imponente, que caminhava pelas savanas africanas até pouco tempo atrás. E hoje não existe mais. Essa subespécie do rinoceronte negro foi oficialmente declarada extinta em 2011. E o motivo? Caça ilegal. Os chifres desses animais eram vendidos a preços absurdos no mercado negro, usados como símbolo de status e até, pasme, como ingrediente de remédios sem eficácia comprovada. Mesmo com campanhas globais de proteção, nada foi suficiente para impedir a matança. A última vez que um exemplar foi visto na natureza foi no começo dos anos 2000. Depois disso, silêncio. As buscas se intensificaram, mas nenhum outro foi encontrado. O mundo inteiro acompanhou a notícia da extinção com tristeza. E esse caso virou um símbolo de como o ser humano pode apagar uma espécie inteira por puro interesse financeiro. Hoje, cientistas ainda estudam a possibilidade de usar o DNA de exemplares preservados para tentar recriar o rinoceronte negro ocidental em laboratório. Mas mesmo que isso um dia se torne realidade, o dano já está feito. O mundo perdeu para sempre um dos gigantes mais icônicos do continente africano. O desaparecimento de tantas espécies ao longo dos séculos é um reflexo direto do impacto humano sobre o planeta, desde a caça desenfreada até a destruição dos habitats naturais. Mas mesmo diante dessa tragédia ecológica, a ciência se recusa a aceitar o fim. Hoje, com o avanço das tecnologias genéticas, estamos diante de uma nova era, a era da desextinção. Nunca estivemos tão perto de corrigir parte dos erros do passado. Se esses projetos realmente derem certo, não será apenas um feito científico impressionante, será também um símbolo de esperança, mostrando que ainda é possível reparar danos causados à natureza. A volta dessas espécies pode reequilibrar ecossistemas, reacender a curiosidade do mundo sobre a biodiversidade e, quem sabe, despertar em nós um senso de responsabilidade maior com a vida no planeta. A verdade é que muitas dessas criaturas nunca desapareceram por completo. Elas apenas estavam esperando a ciência dar o próximo passo, e esse passo está sendo dado agora.